A paz do Senhor, meus amados, a paz do Senhor a todos. Estamos iniciando aqui a live do dia, Que Será de Pinda? A primeira live de uma série de lives que nós faremos aqui para discutir a cidade de Pindamonhangaba, para discutir a cidade que nós amamos. A palavra de Deus diz, se eu não me engano, o pastor Salatiel daqui a pouco vai me ajudar, no livro de Jeremias, né? Orai pela paz da cidade para a qual vos fiz transportar, porque na sua paz vós tereis paz. Então, estamos aqui na qualidade de cidadãos, vamos conversar um pouquinho sobre Pindamonhangaba. E hoje eu tenho a alegria, o prazer, a satisfação de conversar com o pastor Salatiel de Oliveira Santos. Nosso pastor Salatiel, amigo de já há algum tempo, não vamos falar de tempo não, porque senão a gente fica triste, mas para quem não conhece, o pastor Salatiel, ele é pastor do setor do Araretama, em Pindamonhangaba, da Assembleia de Deus Ministério de Taubaté, é membro da Comadesp, eu também tenho esse privilégio de ser membro da Comadesp, uma convenção muito abençoada, membro da CGADB, e às vezes tem gente que acha que a nossa vida se resume à igreja, né? Mas nós pastores, nós temos outras atividades. O pastor Salatiel é militante sindical, foi militante sindical, e quem foi uma vez nunca deixa de ser, né? É militante sindical envolvido com a defesa da sociedade em todas as pontas. Então eu fico bastante à vontade em conversar com o pastor Salatiel, porque é um homem que é um guia espiritual, que conduz vidas. Só aqui em Pindamonhangaba, para quem está nos assistindo e não conhece ainda, a Assembleia de Deus Ministério de Taubaté tem 11 igrejas. São 180 igrejas espalhadas aí por Minas Gerais. Daqui a pouco o pastor Salatiel vai falar. Minas Gerais, São Paulo, vários estados. E o pastor Salatiel está aqui num bairro que é um dos bairros mais carentes de Pindamonhangaba, e ele está ali no olho do furacão, lidando com as necessidades espirituais, lidando com as necessidades físicas, materiais, sociais das pessoas ali, e além disso, a experiência dele como sindicalista, né? No Brasil, nós tivemos grandes conquistas devidas aos sindicatos. Às vezes, quando a gente tem que criticar a atuação de alguns sindicatos, a gente critica. Mas o fato é que os sindicatos impediram muitas injustiças, né? Os sindicatos sempre lutaram pelos direitos dos trabalhadores, para que tivesse um mínimo regramento aí para proteger os trabalhadores. Então, eu quero já de antemão agradecer a Deus pela sua presença conosco. Nos ajude aí, divulgue a live para os seus contatos. Nós vamos falar de assuntos muito sérios hoje. Hoje, pastor Salatiel, vou jogar na mesa aqui discussão sobre OMS, sobre pandemia. A última da OMS, pastor Salatiel, só para o senhor já ir esquentando as turbinas aí. A última da OMS é que ela está acusando as igrejas de serem as propagadoras do coronavírus. Muito legal, parabéns para a OMS. Não tem coisa mais equivocada, mais fora do contexto, mais mentirosa do que dizer que as igrejas estão propagando o coronavírus. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso e mais outras tantas coisas. E o quadro, como o nome já diz, é Que Será de Pinda? Você que mora em Pinda, você que quer vir morar em Pinda, você que ama Pinda, você que, enfim, tem alguma relação em Pindamonhangaba, nós vamos discutir Pindamonhangaba hoje. O que está acontecendo? Pinda é um lugar legal de viver? Pinda pode melhorar? O que Pinda tem de potencial? O que podemos fazer por Pindamonhangaba? E, principalmente, nós cristãos, o que nós esperamos de Pindamonhangaba? O que nós ansiamos? O que nós desejamos? Qual é a nossa visão de futuro para a cidade de Pindamonhangaba? Mas eu vou já aproveitar e pedir para o pastor Salatiel, primeiro agradecer, pastor Salatiel, obrigado pelo seu carinho, por ter nos atendido tão prontamente. Eu sei que nós pastores, né, o senhor como pastor de muitas igrejas é atarefado, não é fácil a gente achar tempo para tudo que nós queremos fazer. Pastor, eu estava no culto hoje, pastor Salatiel, não sei se foi para o culto hoje, mas ontem nós queríamos fazer a live, ele não podia, que estava numa reunião com obreiros. A nossa vida é corrida assim, sem falar de atender todas as pessoas. Mas de antemão, eu quero dizer para mim, para o senhor, pastor Salatiel, para todos que nos assistem, que para mim é uma honra, uma alegria ter o senhor conosco aqui. Eu admiro muito o senhor pela sua luta, pela sua posição independente, pela sua vivência, pela sua experiência, e creio que nós temos muito a acrescentar para Pindamonhangaba. Eu vou deixar o senhor saudar o pessoal, senão só eu falo, né? A paz do Senhor a todos. Para mim é uma alegria de estar servindo ao reino de Deus. Esta é a nossa vivência, né? O pastor Samuel disse aí com muita propriedade, nós estamos em Pinda, em 11 congregações, sendo 2 setores do Jardim Araretama e setor do Jardim Loienda. E nós estamos aqui no setor do Araretama, servindo ao Senhor. Eu fui sócio do sindicato por muito tempo e aprendi muito junto com
alguns nomes que não são comuns aos ouvidos dos evangélicos, mas eu tive palestra com o José Genuíno, eu tive palestra com o Vicentinho. Não, mas Jesus perdoa. É? Eu tive palestra com esse povo todo, porque foi uma época de 90 a 98, na ascensão da esquerda, alguns funcionários da Vox foram convidados para fazer curso pela CUT. E eu participei muito desses cursos, eu tive alguns companheiros que foram destaques, como o Walter, como o Jarrão, o Chapéu, que foram homens que me ensinaram alguma coisa da luta trabalhista, né? Nós saímos da empresa e não perdemos esse desejo de ajudar a sociedade. Lógico que muita coisa mudou, porque a gente vai observando as motivações e elas estão aí todas expostas, e aí a gente tem que tomar a decisão da gente. Como disse o pastor Samuel, eu sempre procurei ser independente, e também não sou uma pessoa que me escondo daquilo que eu já fiz, né? Se eu estou dizendo que eu comecei a minha vida acreditando de que o socialismo seria melhor, depois, num certo momento, eu tive que mudar todo o meu foco, todo o meu pensamento. Entretanto, eu não abandono as coisas boas que eu aprendi. Eu aprendi uma coisa com o Senhor Jesus, e aí nós vamos voltar, Samuel, para o debate, mas eu aprendi uma coisa com o Senhor Jesus, de extrair o melhor daquilo que está à sua frente. E eu também tirei muitas coisas boas, independente dos caminhos que foram traçados e tomados por alguns nomes. Mas nós estamos aqui para falar um pouco sobre a nossa querida e gloriosa cidade de Pindamonhangaba, a qual eu cheguei aqui em 1995, e já tenho uma caminhada aqui nessa cidade, e só pastoreando aqui nessa cidade, parece que não, né? A turma olha, mas não. Elas olham, mas não conseguem vislumbrar isso, né? Eu dirigi para o Ministério de Taubaté durante 2 anos a região do Vale das Acácias, e estou há 16 anos aqui na região do Araretama, 2 como membro e 16 como pastor. Então, eu tenho, na verdade, de trabalho pastoral e também envolvimento social aqui em Pindamonhangaba, já 22 anos pastoreando nessa região. E é uma alegria estar aqui para discutir, para apontar um caminho a seguir. Se o pastor Samuel permitir, a gente já pode começar com esse primeiro tema dessa nota da OMS. Legal. Então, na verdade, quem está chegando aqui agora, as pessoas às vezes não compreendem, né? Existem algumas crenças, algumas denominações, que o pastor parece que o sacerdote, ele é proibido de se casar, ele é proibido de um monte de coisa, né? Não só no catolicismo, mas no budismo, né? Ele não pode se casar, ele não pode ter uma vida, vamos dizer assim, inserida no seio da família, como chefe de família. Nós cristãos, nós protestantes, nós temos esse privilégio. Nós somos pastores, mas nós somos pais, nós somos maridos, nós exercemos a nossa cidadania com toda tranquilidade. Pastor Salatiel foi militante sindical. Eu sou professor universitário, sou advogado militante até hoje. Lecionei por 4 anos na universidade, direito penal, processo penal, prática penal, legislação penal especial, gosto muito desse ramo do direito penal. E o fato é que o nosso objetivo é, como cristãos, pastor Salatiel, a gente brilhar no mundo que está em trevas. Jesus disse que a gente não pega a luz e coloca debaixo, né, da mesa, debaixo, né, do alqueire. A gente coloca a luz no velador. Então, ser cristão dentro de igreja, ser cristão dentro de mosteiro, ser cristão afastado, me desculpe, não é a minha proposta. A minha proposta é levar os princípios do cristianismo para a política, é levar os princípios do cristianismo para as universidades, é levar os princípios do cristianismo para a família, é levar os princípios do cristianismo para os negócios. Os empresários cristãos devem aplicar os princípios bíblicos. Então, nosso objetivo aqui, nossa conversa, é como cidadãos discutirmos Pindamonhangaba, por que não dizer o Brasil. Eu já vou voltar aí na OMS, eu só quero jogar uma bomba aqui que eu fiquei sabendo hoje. Me mandaram um vídeo agora, Alexandre Faria me mandou um vídeo, de que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprovou um projeto de lei, pastor Salatiel, que obrigava
a prefeitura a divulgar os nomes das pessoas que são atendidas no sistema, no SUS, pela prefeitura, nas unidades básicas, no pronto-socorro, em qualquer lugar. Para quê? Para dar transparência e evitar o jeitinho brasileiro. Sabe aquela coisa que você está na fila, há 1 ano esperando uma cirurgia, aí o amigo do prefeito vai lá e passa na frente? O amigo do vereador tal, o amiguinho, o cara acaba de chegar, não fica nem um dia esperando e já passa na frente de quem estava 1 ano esperando a cirurgia, que está numa situação, obviamente, muito pior. Então, esse projeto de lei, aprovado pela Câmara Municipal de Pindamonhangaba, foi vetado pelo digníssimo senhor prefeito. E aí a gente fica preocupado, porque é uma lei que exige e que quer transparência. Não é justo, pastor Salatiel. Eu e o senhor estamos lá esperando uma cirurgia, esperando uma consulta, em especialidades, as pessoas ficam meses esperando, né? Meses esperando. E aí, daqui a pouco, chega um, passa na frente, de forma escusa, sem justificativa. Se é uma urgência, uma emergência, tudo bem. Mas, às vezes, a situação é até mais branda e passa na frente. E daqui a pouco nós vamos voltar nessa questão, mas para você ver o nível que está aqui na Pindamonhangaba. Não se quer transparência. Parece que se quer continuar naquele sistema de privilégios, né? Isso deixa a gente preocupado. Certamente não é a Pindamonhangaba que nós queremos. Não é a Pindamonhangaba que nós queremos. E aqui, eu já vou aproveitar e emendar, e daqui a pouco vou passar a bola para o pastor Salatiel, já vou aproveitar e emendar para falar da OMS. Porque aqui em Pindamonhangaba nós tivemos um episódio que o senhor me ajudou a combater, foi aquele episódio que a Prefeitura Municipal quis impedir a live com mais de 5 pessoas. Quer dizer, na verdade, ele quis impedir a live, porque uma live com até 5 pessoas a gente não consegue fazer. Você não tem músico, você não tem diácono, você não tem ninguém. Você fica totalmente impossibilitado de realizar um culto protestante, ou um culto católico também, não tem jeito, ou qualquer culto, com 5 pessoas. Nós gritamos, brigamos, na época eu fiz um comunicado ao Ministério Público, pedi a intervenção do Ministério Público, forçamos uma reunião com a Prefeitura, enfim, e conseguimos vencer isso. Mas a Prefeitura demorou bastante para flexibilizar aqui em Pinda, mas o que está me deixando chateado nos últimos dias, pastor? Eu sei que não parece que não tem a ver com Pinda, mas tem tudo a ver com Pinda, é a OMS agora. A última da OMS... Parece que em alguns lugares onde houve abertura está havendo até retrocesso e quiseram achar um culpado, quiseram achar um bode expiatório para o aumento dos casos de Covid. E adivinha quem foi o bode expiatório? Adivinha quem quiseram crucificar? A igreja. Eu disse hoje no culto que tem 3 males aqui no Brasil, viu? Primeiro, incompetência. Segundo, preguiça. E terceira, corrupção. As pessoas não querem trabalhar, as pessoas são preguiçosas, as pessoas são corruptas, os administradores públicos são uma vergonha no Brasil. O senhor sabe, pastor Salatiel, que fecharam os hospitais de campanha agora, né? Lá em São Paulo. Eu não sei nem por que abriu. Sabe por quê? Cada leito de UTI que foi implantado lá saiu por R$3.900. E agora eles vão alugar do Albert Einstein, se eu não me engano. Vão fazer um convênio com o sistema particular de saúde. Vai sair por R$2.000 os leitos. Por que já desde o início já não alugaram os leitos do sistema particular de saúde? Por que não gastaram 2.000 com os leitos lá, que não teria que montar a infraestrutura? Foram escolher gastar 3.900 com esses leitos aí. E olha que coincidência. A empresa que implantou esses hospitais de campanha é a mesma que é objeto do impeachment do Witzel, é a mesma que atua no Rio de Janeiro, é o mesmo consórcio, olha que interessante, né? Que desviou milhões lá no Rio de Janeiro. Por que pagar 3.900? Nós podíamos pagar 2.000 desde o início. Por quê? Porque há incompetência, a preguiça de trabalhar, a desonestidade, a corrupção. Nós não queremos isso para Pindamonhangaba, nós não queremos isso para o Brasil. E aí acharam um bode expiatório. E aí, do jeito que algumas pessoas falam, com todo respeito, tá? Eu sou um homem da ciência. O direito é ciências sociais aplicadas. Então eu sou um homem da ciência. Eu sou um cientista. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Aí o pessoal fala bem assim, a OMS é um órgão científico, absolutamente científico. Não é verdade. A OMS é um órgão composto por 194 nações e ele é um órgão político que visa a dar um suporte de saúde, mas não deixa de ser um órgão político. Muitos dirigentes da OMS, pastor Salatiel, sequer são médicos. Muitos dirigentes da OMS sequer são médicos. Então vamos entender. Olha o que a OMS diz. A OMS, segundo a Constituição dela, ela tem por objetivo desenvolver ao máximo possível o nível de saúde de todos os povos. Isso é o que ela diz que ela tem que fazer.
A saúde sendo definida nesse mesmo documento como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Olha só. O pastor Francisco Júnior está dizendo aqui, 23 milhões o hospital de campanha em São Paulo. Brincadeira, pastor Francisco Júnior, obrigado pelo carinho. Pastor Maurício, obrigado pelo carinho. Muita gente boa participando conosco aqui. Deus abençoe. Alexandre Faria também está aqui. Um beijão, meu amigo. Deus abençoe. Bem-estar físico, mental e social. E não consistindo somente da ausência de uma doença ou enfermidade. Ora, a OMS, no seu próprio ato de Constituição, ela admite que a saúde, pastor Salatiel, não é um conceito só físico, mas é um conceito mental. Quando se fala mental, pode-se dizer espiritual, né? E um conceito social. Então, a OMS, ela não pode fechar os olhos para as necessidades sociais. E vamos ver como é que a OMS é científica? Tem gente que diz assim, a OMS é Deus, né? A OMS não erra. A OMS é ciência pura. Não é. Mentira. Passaram uma ideia errada para o cidadão. Eu vou pegar aqui um trecho do discurso do pastor Rinaldi de Gílio, vereador na capital de São Paulo. Eu estava vendo um discurso dele e eu vibrei com a sabedoria dele, com a capacidade dele, e eu vou fazer uso do discurso dele. Em 23 de janeiro de 2020, pastor Salatiel, a OMS falou bem assim, vírus não é transmitido entre humanos. OMS? Isso está na matéria da Isto É. Quando, em setembro, a China avisou do vírus, que o vírus vinha lá do morcego, lembra? Em setembro, a China avisou. Sabe como a OMS falou? Em 23 de janeiro, ela falou que o vírus não é transmitido entre humanos. Ah, é muito científico a OMS, né? É uma ciência pura. Ó, vamos aplaudir. Aí, em 4 de fevereiro de 2020, eles voltaram atrás. Falaram, não, vírus é transmissível entre humanos. Isso é uma matéria da Isto É. Não sou eu que estou falando. 31 de janeiro de 2020. Sabe o que a OMS falou? Não fechem as fronteiras. Ó, OMS? Se a gente tivesse fechado a fronteira antes do carnaval, não tinha estourado esse furto aqui no Brasil. O que arrebentou com o Brasil foi carnaval, não foi igreja, não. Vamos parar de hipocrisia, porque o vírus era conhecido desde setembro. Mas a incompetente da OMS falou assim, não fecha a fronteira, não. Fecha a fronteira, não. Aí, em 16 de março, ela voltou atrás, dizendo bem assim, Europa fecha as fronteiras. Correio Brasiliense, a pedido da OMS. Fechem as fronteiras. OMS, hein? Ciência pura, né? Se isso é ciência, eu não sei o que é chute. Eu não sei o que é incompetência. Mas vamos continuar. Prefeito de Florença lançou uma campanha Abraça um Chinês. Aí a OMS apoiou. Aí depois ela disse assim, não, evite abraços e beijos. Matéria de 3 de março, no UOL. OMS rebate o governo do Brasil. Não precisa declarar pandemia. O governo brasileiro declarou pandemia. A OMS falou que não era para declarar pandemia. Em 11 de março, pastor Salatiel, eles declararam pandemia. Aí a OMS falou, agora é pandemia. Científico pra caramba, né? São gênios. Vamos fazer o seguinte, vamos esquecer da soberania nacional, é outro ponto que a gente tem que abordar, porque a OMS é um órgão consultivo. O Brasil é soberano. Nós não precisamos seguir a OMS. Nós seguimos os nossos cientistas, os nossos médicos, o nosso sistema de saúde, o nosso Ministério da Saúde. A OMS é um órgão consultivo, ela não pode nos obrigar a nada. O Brasil continua soberano. Até onde eu sei, o Brasil continua soberano. Mas vamos lá. E vamos fazer o seguinte, vamos entregar a soberania do Brasil para a OMS, para esses gênios aqui. Eles sabem bem o que eles estão falando, só que não. Deixa eu dar o meu parecer sobre isso aí, pastor Samuel. Sim. Deixa eu só continuar aqui, ó. Pra você ver o absurdo, já vou te passar. Olha o absurdo das ideias, das declarações. Em 13 de março, a OMS disse bem assim, isolamento social, precisa fechar tudo. Sabe o que eles falaram em 30 de março, pastor Salatiel? O próprio Tedros Adhanom, pessoas precisam trabalhar. Eles não sabem o que eles dizem. Fecham tudo, mas pessoas precisam trabalhar. É óbvio. As pessoas não podem morrer de fome dentro de casa. Morreu com a saúde tremenda. A pessoa morre de fome. Fala, nossa, morreu com a saúde danada. Morreu de fome. Morreu saudável. Coisa mais linda. Em 27 de fevereiro, a OMS falou, vírus é transmitido... 18 de fevereiro, eles falaram, o vírus não se transmite por superfícies. Aí, dia 27 de fevereiro, eles voltaram atrás. Vírus é transmitido por superfície. Em 6 de abril, eles falaram bem assim, não precisa usar máscara. A OMS falou, não precisa entrar em pânico, não precisa usar máscara. Aí, quando foi dia 5 de junho, eles falaram, usem máscara. Nossa, a OMS é gênio, viu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a direção da minha igreja para a OMS, vamos dar a direção do Brasil para a OMS, vamos dar a direção do governo do estado de São Paulo para a OMS, vamos dar a direção de Pinda para a OMS. Ah, vai tomar banho. 25 de maio, hidroxicloroquina assassina, eles falaram.
Aí, dia 5 de junho, eles falaram, hidroxicloroquina pode funcionar. Agora, no dia 3 de junho, eles voltaram a retomar os estudos com cloroquina. Olha que legal, eles estão sabendo mesmo, né? 18 de março, eles falaram, os assintomáticos são os maiores responsáveis pela disseminação do vírus, quem não tem sintoma. Dia 8 de junho, eles falaram, assintomáticos não transmitem o vírus. Mas que ciência é essa, pastor Salatiel? Uma hora fala que quem não tem sintoma não transmite. Outra hora fala que transmite. Ciência. Isso não é ciência, isso é incompetência. Isso é chute. Isso é chute. Agora, pasmem os senhores que vão nos ouvir aqui. E já vou passar para o pastor Salatiel. Agências chinesas pagaram mais de 19 milhões para jornais americanos publicarem notícias positivas sobre a China. O governo chinês está pagando 19 milhões. Não sou contra a China, não. É o nosso maior parceiro comercial. Eu quero mais que a gente fique bem com a China. Produzidas pelo Partido Comunista Chinês, segundo o Departamento de Justiça americano, Washington Post, New York Times estão na lista. Gente, é estupidez, é incompetência, porque isso tem dois nomes, tá bom? Nós temos duas possibilidades com isso que a OMS está fazendo. A primeira delas, incompetência e estupidez. A segunda, nós somos um experimento social, não é possível? Esses caras estão brincando com a gente, estão fazendo a gente cobaia, pastor Salatiel. Ou eles são estúpidos e incompetentes, ou eles estão fazendo a gente de cobaia. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho visto um monte de prefeito dizendo bem assim, é a OMS, nós não podemos flexibilizar, porque a OMS, a OMS, a OMS. Meu amigo, nós temos que ter peito, vergonha na cara, coragem de deixar de cruzar os braços, de descruzar os braços, agentes públicos, trabalharem para fiscalizar os comércios, para ter uma retomada da economia consciente e deixar as pessoas trabalharem e viverem. Não ficar em cima do muro, se escudando atrás de OMS, que é um órgão impotente, despreparado. Essa é a verdade. Pastor Salatiel, me ajuda aí. Bom, se tratando dessa matéria da OMS, ela tem um viés político. E o que acontece? Quando saiu essa matéria, e a gente já vinha conversando isso de antemão, que precisa se achar um culpado para a incompetência. O incompetente, ele precisa achar um culpado para justificar a sua incompetência. Mas quando saiu essa matéria da OMS, ela não estava ainda direcionada ao Brasil. Há uma discussão em Nova York, porque lá também há uma divisão entre o prefeito e o presidente da República. Há interesses, porque lá também agora é época de eleição. Então, a OMS, ela encontrou, por falta de prudência, porque eu tenho que defender os lados, e a gente tem que ser muito, mas muito criterioso com as nossas ações, porque eu disse e volto a repetir, estamos sendo vigiados. Alguns pastores, por imprudência, insistiram nos Estados Unidos, principalmente na capital, em Nova York, em abrir igreja. E algumas pessoas foram infectadas. Não na igreja, mas pelo fato de estar frequentando os cultos. Então, aí veio esse viés político que gerou nisso tudo que nós estamos vendo. Agora que ela faz o seu lançamento de que a igreja ela é a propagadora do Covid, então alguns que têm ela como base, como referência, estão usando isso, mas é preciso ir na essência. Isso foi uma discussão política por causa de Nova York e acabou atingindo todos nós por causa disso. Agora, a incompetência ou a incoerência, para não ofender muito, ela é muito gritante, porque todas as pessoas que estão apoiando, de uma certa forma, o caos que isso está causando, têm segmentos empresariais. Alguns dos nossos deputados, senadores, governadores de estados, eles têm empresas, e essas empresas elas têm parcerias com a China. Como foi dito, a China é um mercado promissor. E nós não queremos abrir mão desse mercado porque movimenta também a nossa economia. Mas é preciso entender que foi feito
da OMS um escudo para poder fazer uso pessoal. E agora, nesse exato momento, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso para vocês, não. Eu estou quase já imitando a voz do nosso governador do estado, porque todos os dias eu assisto a coletiva dele. E o que eu percebi nessas últimas semanas é que estamos tentando desfazer o que pregamos nas primeiras semanas. Por quê? Porque eles também já começam a perceberem que não dá para afirmar no que esse órgão está dizendo. E foi muito bem claro o pastor Samuel. É um órgão consultivo. Ele não tem ingerência sobre nós. Exatamente. Se ele tivesse gerência sobre nós, olha aqui, nós já tínhamos atravessado a pandemia. Por quê? Porque não conseguiu fazer um protocolo a nível mundial. Exatamente. Até todas essas bagunças, só concluindo, todas essas bagunças que a gente vê na nossa nação é vocês irem para outras nações que estão seguindo esta linha e estão também encontrando as mesmas dificuldades para se reorganizar. E nações que entendem que são soberanas, elas começaram a se organizarem a partir e não dentro da OMS. E elas já estão saindo dessa situação. Agora, eu só queria deixar claro uma coisa. É preciso também, nós, os pastores, tomar um certo cuidado com a liberdade que foi nos dada. Eu gostava de uma expressão do pastor José Ezequiel da Silva, que foi o meu mestre, e com certeza o seu mestre. Ele dizia assim, que quando se dá um boi para uma pessoa, segura o boi pelo rabo. E quando se dá essa liberdade para nós, ela é uma liberdade vigiada. E a gente tem que ter toda a responsabilidade, porque eles querem jogar a culpa nos evangélicos. E eu vou bater no ponto crucial, por quê? Os evangélicos, aqui em Pinda, por exemplo, representa 25%. 36%. Segundo dados novos, 36%. Não, estou falando do eleitorado. Do eleitorado, sim. 25%. Porque é o seguinte, o que está sendo visto é essa mistura que a gente precisa separar. Porque o que está sendo visto agora, nesses momentos, são eleitores. Eu não estou preocupado com a população no todo, embora alguns estão se esforçando para tal. Mas eu estou preocupado com a eleição, porque no meio da pandemia, nós temos que fazer a nossa campanha política para prefeito e vereadores. Então, a gente tem que ter uma base. A igreja evangélica, ela já vinha desde janeiro, principalmente no Brasil, sendo olhada não com bons olhos por parte de alguns segmentos que veem na igreja o conservadorismo. E por ver na igreja o conservadorismo, pode procurar aí na internet, deputado federal dizendo que só estamos desse jeito por causa dos evangélicos, que colocou quem tem que estar onde está. Não é verdade. Não é verdade. Tem uma participação? Tem uma participação. Mas se você pegar parte do eleitorado evangélico, não votou no conservadorismo. Alguns ainda têm tendências progressistas ou sociais. Agora, de onde que eu quero o cuidado? É que é um órgão consultivo que tem influência na esquerda e que vai de encontro com o desejo de governadores, de prefeitos e de vereadores que têm a ideologia esquerdista. Estou falando como conhecimento de causa. A ideia que vem sendo construída, principalmente no Brasil, é contra o conservadorismo. E o conservadorismo, ele começou a se acender. E ele não se acendeu, não foi a partir do Brasil. Se a gente for olhar a história, ele se acende a partir dos países muçulmanos. Quando começou a quebrar sistema.
Então, no Brasil e nos Estados Unidos está muito evidente esse conservadorismo. Então, os pastores têm que ser mais prudentes nas suas ações, porque nós estamos sendo vigiados. Nós estamos sendo vigiados. E a nossa prudência vai fazer com que eles não tenham o que falar da gente. E a própria Bíblia diz, olha, portai-vos de modo que não causeis escândalo nem a grego, nem a gentios e nem a judeus. Agora, não se pode esquecer, o OMS, ela é uma consultoria, ela não tem poder para dizer ou não. Agora, se aproveita dela por causa da ideologia. Começou essa briga lá em Nova York e já chegou no Brasil. Finalizando, eu acho que se vocês puderem voltar às minhas lives, lá bem no começo da pandemia, já tinha um viés no Brasil de uma lei que estava no Senado, se não fosse a Simone Tebet, impedir isso, nem reunião de 2, 3 na porta da igreja ia poder ter, porque a lei vinha para proibir live, cultos, reuniões até dia 31 de outubro de 2020. Olha para vocês verem, pode só consultar. A Simone Tebet trouxe o assunto como relatora, colocou, se eu não estou enganado, o autor da lei é o Anastasia de Minas Gerais. Então, você vê que eles estão trabalhando no sentido de querer jogar tudo que está acontecendo no colo do conservadorismo. E, na verdade, o maior conservadorismo do Brasil, no momento, é o cristianismo. Não tem outro. E o cristianismo ele se diversifica entre evangélicos, católicos e alguns outros segmentos. Exato. Finalizando, só nós abrimos igreja. Só nós estamos sendo vigiados. Essa é a verdade. Muito bem colocado, pastor Salatiel. Concordo em gênero, número e grau. Por que eu trouxe essa discussão aqui? Parece que é uma coisa distante, não? O OMS. Não, é aqui. É aqui, está interferindo na nossa vida aqui. Por causa da ideologia. Exatamente. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro. A minha decepção maior foi com os governantes do Brasil. Governo federal, governo estadual, governos municipais, cada um ficou puxando sardinha para si, querendo tirar dividendos políticos. Eles não tiveram a humildade para sentar, para conversar, chegar no denominador comum. Segundo, alguns aproveitaram essa muleta da OMS para justificar a sua inoperância, a sua preguiça. Por que eu estou dizendo isso? Pindamonhangaba é uma cidade enorme. Vamos analisar Pindamonhangaba. Pindamonhangaba tem 729,9 quilômetros quadrados. Pindamonhangaba faz fronteira com Guaratinguetá, Potim, Roseira, Santo Antônio, Lagoinha, Campos do Jordão. É uma cidade enorme territorialmente. Só que o nosso centro não é tão grande assim. Nosso centro é pequeno. O centro da cidade de Pindamonhangaba é pequeno. Qual é o grande problema? Desde o início eu tenho dito. A preguiça do poder público, aí eu vou jogar todo mundo na vala comum, federal, estadual e municipal, mas hoje estamos discutindo Pinda, então a gente tem que fazer uma crítica ao poder público municipal. Em vez de trabalhar e criar, o que o poder público tinha que fazer? Decretou calamidade pública, fez um monte de coisa. Show de bola! Para receber dinheiro do Estado, para receber dinheiro da federação. Concordo. Tinha que ter investido no sistema de saúde. Tinha que ter montado o maior número de leitos possível. O isolamento social tinha que acontecer, sim, naquele período inicial da pandemia. Mas eu entendo que já passou da hora de voltarmos a uma atividade econômica mais profícua. A própria OMS, Tedros Adhanom, presidente da OMS, falou, olha, é necessário isolamento social, mas nós temos que trabalhar, as pessoas têm que viver. Não adianta se salvar do Covid, e nós temos hoje, pela primeira vez na história do Brasil, pastor Salatiel, mais de metade da população brasileira está desocupada. Mais de metade, mais de 50%. Pela primeira vez na história do Brasil, mais de 50% dos brasileiros não estão empregados. A miséria social que vai advir disso, a desgraça, o empobrecimento do Brasil que vai advir disso, é absurdo, porque o poder público não quis trabalhar
não quis trabalhar, agora vem jogar no colo, por isso que eu tô bravo, vem jogar no colo das igrejas. É óbvio que há um ou outro pastor aí que não obedece às regras, pode, no Brasil deve ter, mas nós temos obedecido às regras sanitárias, temos mantido o distanciamento social. Como a própria OMS diz na sua Constituição, o homem precisa de saúde física, mental e social. A igreja gera a saúde mental, a saúde social, espírito são, mente sã, corpo são. A igreja traz paz, traz alívio, a igreja traz equilíbrio social, coisa que o Estado não faz. Quem está dentro de uma igreja dificilmente se suicida, dificilmente faz uso de drogas ilícitas, dificilmente pratica um crime, porque a pessoa tem saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual. E a própria Organização Mundial de Saúde, eu vi essa entrevista do Tedros Adhanom dizendo, olha, temos que fazer o isolamento social, mas também não podemos deixar as pessoas morrerem de fome e perderem os seus empregos. As pessoas precisam trabalhar. Mas os políticos brasileiros são tão covardes, ficam pensando em eleição. Sabe por que eles estão fazendo isso? Porque saiu algumas pesquisas de pessoas desinformadas, né? Infelizmente, a população brasileira, grande parte é desinformada, todo mundo dizendo, não, tem que ter isolamento social, porque a OMS, a ciência, a OMS está batendo cabeça. A grande verdade é que essa pandemia, ninguém sabe lidar com ela, porque ela é um acontecimento sui generis na história da humanidade, pelo menos nesse aspecto aqui. Porque antigamente, quando tinha uma peste, as pessoas não viajavam como hoje. As pessoas não pegavam um avião aqui hoje e pousavam nos Estados Unidos ou na Europa no mesmo dia. A pessoa tinha que ficar meses no mar para atravessar o continente. Hoje não. Por isso que isso nunca aconteceu na história da humanidade. Porque o mundo hoje é uma aldeia. O mundo hoje se intercomunica toda hora, é gente saindo de todo lugar para todo lugar. Ninguém sabe como lidar com isso. E a OMS comprovou, um órgão político que recebe milhões de dólares dos países e que às vezes não tem tanta transparência na prestação de contas. Já houve denúncias contra a OMS na prestação de contas financeira, pouca gente sabe disso, né? Recebe milhões de alguns países e o fato é que essa OMS está batendo cabeça. Por quê? Porque os nossos políticos não têm coragem de olhar para as peculiaridades dos seus municípios, dos seus estados. Pindamonhangaba, esse dia eu estava conversando com o pessoal, pastor Salatiel, que primeiro foi liberado os salões de beleza, agora foi proibido. Eu sou testemunha. Tem uns salões de beleza que a minha esposa frequenta aqui, com hora marcada, com máscara, com luva, não havia aglomeração, entrava uma pessoa por vez no salão, eu fui levar minha esposa e fui buscar, tudo organizado, agora a prefeitura voltou atrás, fechou os salões de beleza, essas pessoas vão viver como? Teve uma imbecil, desculpe o meu desabafo, uma imbecil de uma repórter da Globo, eu tô vendo o Rafael Goff aqui, Deus abençoe, teve uma imbecil de uma repórter da Globo que estava na 25 de março, e um monte de gente comprando lá. Aí ela falou bem assim, olha, eu não sei que de tão urgente que essas pessoas têm para comprar aqui, eu vou procurar saber. Ela pegou a fila. Todo mundo que ela conversou estava na 25 de março comprando alguma coisa para vender, para não morrer de fome. Falou, estou comprando aqui para vender no meu bairro, para tentar fazer um dinheiro, colocar comida na minha mesa. A alienada da repórter da Globo, eu não sei que tantas pessoas estão aqui. Quem que vai sair na pandemia para fazer brincadeira? As pessoas estavam lá tentando sobreviver. E, infelizmente, nós aqui, olhando para Pindamonhangaba tem um território muito grande. Nós temos uma densidade demográfica baixa, porque o território é muito grande. Agora, o único problema é que nós temos um centro pequeno. O que a prefeitura, na minha opinião, se eu sou administrador público, tem que fazer? Ela tinha que colocar guarda municipal na rua, tinha que colocar... Agora colocou no finalzinho. Mesmo assim, num dia chuvoso, saiu a guarda municipal para tirar as pessoas da rua. Ah, dá licença. Aí, tinha que colocar a guarda municipal, fazer um convênio com o Estado de São Paulo para que a polícia militar pudesse ajudar e orientar as pessoas na rua a manterem o distanciamento social. Eu fui fazer um depósito num banco aqui, vou dizer, Banco Bradesco, no centro. Fui fazer um depósito de dinheiro da igreja. Quando eu cheguei, pastor Salatiel, eu desisti. Pastor Salatiel, eu desisti. Tava um cheirando o cangote do outro, o banco lotado, gente sem máscara, não respeitando o distanciamento social. Eu tenho 45 anos, eu não sou menino, eu não vou me expor. Eu tenho ido para 2 lugares aqui, fora a minha casa. Eu vou para a igreja, participo do culto com máscara, com luva, nós temos um totem para higienização, ninguém põe a mão em ninguém, eu volto para minha casa. Segundo, quando eu tenho que trabalhar, atender um cliente, uma urgência na advocacia, eu atendo. Ou atendo pelo Zoom, ou atendo no escritório com todas as cautelas.
Então, na verdade, eu só tenho saído para isso. Mas as pessoas sem máscara, as pessoas sem isolamento, sem distanciamento social. Eu fui no Castolira aqui, todo mundo na rua, gente vendendo droga na rua, fazendo churrasco na rua. Aí a prefeitura não foi. Aí a prefeitura não vai para orientar, a prefeitura não vai. Nosso centro é pequeno, não é difícil. Não é difícil fazer uma força-tarefa, manter os comércios abertos para que as pessoas possam pagar as suas contas, para que as pessoas possam botar comida na mesa. O senhor vai confirmar isso agora, pastor Salatiel? Eu, como pastor, todo o dia, as pessoas me procuram pedindo uma cesta básica. Todo dia bate gente na porta da minha casa, porque sabe que eu sou pastor. Eu moro aqui em Moreira César. Todo dia bate gente na porta da minha casa pedindo comida. Uma vez um cidadão veio aqui, na porta da minha casa, dizer bem assim, olha, falou com a minha esposa, eu tô aqui com um telefone, para entregar o telefone para você me dar um pouco de comida. E eu fui lá, falei, olha, eu não tinha nada aqui, dei o que eu tinha para ele comer com o filhinho dele, nós demos o que nós tínhamos comido no almoço, nós fizemos uma marmita para ele, e falamos para ele, volta amanhã que você vai ter uma cesta básica. Fui à igreja, peguei a cesta básica e entreguei. Eu vejo isso todo dia. Talvez quem está enclausurado dentro de um gabinete, quem está tendo o seu salário caindo na conta todo mês, que está enclausurado dentro de um gabinete, que ganha dinheiro público, ele não está sabendo do que está acontecendo. Mas nós, pastor Salatiel, assim como eu vivo isso, duvido que o senhor não viva. Todos os dias na igreja, as pessoas vão pedindo uma cesta básica. Esses dias uma moça me ligou, dizendo, estava apavorada, falou, pastor, falou com a minha esposa, falou, pastora, eu preciso roubar o meu botijão de gás, que a criminalidade aumenta também, né? Um colega meu foi para São Paulo e está dando medo de andar na rua. E roubaram o botijão de gás dela. Ela falou, olha, eu fui fazer uma diária, que eu consegui um trabalho, ela foi mandada embora, ela era garçonete. Consegui uma diária, e ela tinha tomado água com açúcar para sair para trabalhar, para aguentar fazer a diária. E ela pediu à minha esposa, arranja para mim um gás. Eu fui lá, peguei o dinheiro, R$190, comprei uma cota de gás e mandei entregar na casa dela. Tá bom? Foi dinheiro de dízimo e oferta, porque eu não tinha meu dinheiro pessoal. Dinheiro de dízimo e oferta da Assembleia de Deus Antioquia. Eu investi no reino de Deus. Nem crente ela é. Nem evangélica ela é. Mas nós estamos aqui para abençoar as pessoas. Sabe por quê? Porque eu não podia dormir. Eu passei uma noite mal, uma noite ruim. Porque ela nos ligou de madrugada, nos ligou no fim do dia. E no outro dia eu mandei a cota de gás para ela. Eu tô cansado de ver isso. Essa hipocrisia de isolamento social é coisa de rico, coisa de quem tem dinheiro sobrando, coisa de quem ganha dinheiro público e que não está preocupado. Nós temos que parar de ser hipócritas. A prefeitura tem que descruzar os braços em Pindamonhangaba, fazer uma força-tarefa, abrir o comércio, deixar as pessoas trabalharem, defenderem o seu pão de cada dia. Se precisar multar os comerciantes, multa. As pessoas têm que obedecer regras. O brasileiro não é estúpido, não é ignorante. Mas me permita a sinceridade. É uma covardia. Eu digo aqui, no Brasil, 3 coisas atrapalham. Incompetência, corrupção e preguiça. Preguiça. Se trabalhar, se esforçar, se for para a rua, se colocar o poder público na rua para fiscalizar as coisas, com EPI, com cuidado, as coisas podem acontecer. Passou da hora do governo brasileiro tomar vergonha e preservar a vida das pessoas, porque as pessoas precisam trabalhar, precisam colocar comida na mesa. E me permita a sinceridade, pastor Salatiel, eu não vou aceitar que venha com essas piadinhas de que a igreja é responsável por isso, que a igreja é responsável por aquilo. Mentira, desonestidade, querem achar um bode expiatório, mas graças a Deus nós temos redes sociais. Muitas pessoas aqui estão falando, o comércio vai quebrar, o Odair está falando aqui, o comércio vai quebrar, muitas pessoas já quebraram. Eu conheço pessoas que me procuraram, pastor, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. Aí essa pessoa que tinha o seu negócio pequeno, outro dado, olha que coisa interessante, pastor Salatiel. E já vou, quero a sua opinião também. Eu estava pesquisando algumas coisinhas. Você sabe que em Pindamonhangaba, só para você ter uma ideia, em Pindamonhangaba, a indústria responde por 36,6% do PIB de Pindamonhangaba. A indústria aqui é forte. Mas sabe o que é mais forte que a indústria? É a 19ª em arrecadação de ICMS em todo o estado de São Paulo. Você vê, e sabe o que é mais forte que a indústria? Mais forte que a indústria? Serviço. Serviço responde por 37,9% do PIB de Pinda. A indústria, que essas indústrias enormes que nós temos, elas conseguem 36,6%. Os serviços em Pindamonhangaba, 37,9%. E quem está quebrando? Os prestadores de serviço. Quem está quebrando? Quem tinha um comércio pequeno. Quem é cabeleireiro.
quem vendia qualquer coisa ou fazia qualquer serviço, essas pessoas estão quebrando. Se a prefeitura não cuidar dessas pessoas, não reabrir o comércio, não deixar essas pessoas cuidarem das suas vidas e trabalharem, 37% do PIB de Pindamonhangaba vai para o vinagre. Ninguém consegue se recuperar com uma perda de 37%. Ninguém consegue se recuperar. Os serviços estão quebrando em Pindamonhangaba. Os serviços estão quebrando em Pindamonhangaba. Por quê? Porque o poder público, de um modo geral, e vou colocar, não é só Pinda, não. Eu vou colocar Pinda, vou colocar o governo do estado, e o governo federal ficou amarrado, né? Porque o governo federal dessa ele escapou, né? Porque o STF disse que cabe ao governo federal dar dinheiro para estados e municípios para eles combaterem a pandemia. Então, essa fatura nós temos que cobrar de governadores e prefeitos. Do governo federal não dá para cobrar. Eu não sou bolsonarista, não defendo Bolsonaro a unhas e dentes, eu sou um homem independente e eu sou partidário da justiça. Então, o que é certo, o que é errado, é errado. Reprovo o Bolsonaro por um monte de posturas, mas nisso aí, me desculpe, se o Brasil quebrar, a culpa é dos governadores e a culpa é dos prefeitos, que não tiveram coragem de arregaçar as mangas, trabalhar, colocar a guarda civil na rua, funcionário público na rua, para fiscalizar os comércios, para que haja uma volta baseada nas regras sanitárias da OMS. É possível, sim. Nós não somos animais, nós somos seres humanos. Nós aprendemos e nos adaptamos. Nós somos seres racionais. Se o poder público tiver mão forte e fiscalizar, o comerciante não vai querer tomar uma multa de 5 mil lá em São Paulo. Quem entra num comércio sem máscara, pastor Salatiel, o comércio é multado em 5 mil reais e a pessoa é multada em 500. É só você coloca uma multa severa para quem entrar dentro do comércio sem máscara e para quem aceitar no seu estabelecimento. E coloca fiscalização. A gente já estava com a nossa economia recuperada se não houvesse covardia, se não ficasse olhando para pesquisa equivocada e tendo visão política e não visão de vidas. Porque a vida não é só a saúde, e a saúde precisa ser defendida, mas também a vida é economia. Porque se a pessoa não tiver emprego, não tiver o que comer dentro de casa, e eu tenho visto isso, pessoas com fome, pessoas desesperadas, pessoas com luz cortada, com água cortada, sem ter o que comer. Agora eu pergunto, pastor Salatiel, é só aqui? Como é que está no Araretama? Aqui a gente também está vendo as mesmas coisas, mas vamos voltar no início da sua fala sobre o isolamento social. Por que aconteceu o isolamento social? Primeiro, é que a saúde pública ela já estava quebrada. Todos nós aqui sabemos que para ter um direito a um leito na UTI, tínhamos que esperar no estado de São Paulo o sistema CROSS. Com a chegada da pandemia, o que aconteceu no isolamento social? E esta era a ideia inicial que eu ajudei a construir quando eu aceitei a proposta de a igreja não abrir nesse meio tempo. Qual era a ideia? Segura as pessoas dentro de casa, não há como ter a propagação do vírus. Nesse meio tempo, o governo federal injeta dinheiro nos estados e municípios, prepara-se os hospitais, isso nós não estamos falando das roubalheiras que aconteceu, prepara-se os hospitais, porque os hospitais não têm UTI para receber essas demandas. Agora que temos já os hospitais preparados, então, nós íamos entrar para a segunda fase, que é a fase do distanciamento social, para que se pudesse, então, voltar às atividades comerciais. Então, a saúde já estava quebrada, e essa era a ideia do isolamento. Quando você fala que hoje 50% da população brasileira ela está ociosa dentro de casa, é simples. Como eu disse para vocês que eu assisto Dória todos os dias, então eu vou pegar os dados do Dória. Ele está aí hoje dizendo que dentro da capital 47% não está na rua e 46% do município está dentro de casa. Dados do site de que ele se pronuncia
pelo Luiz Fernando Germa, o secretário de saúde, todo dia, de segunda a sexta, ele está ali dando esse feedback para nós. Então, veja bem, o que aconteceu? Os hospitais estão sem medicamento. Aqui em Pinda já está faltando anestesia para fazer os procedimentos na UTI. A conversa que chega até nós de que usa-se a mesma máscara o enfermeiro o dia inteiro, aí vendo. E por aí nós vamos vendo. Cadê o dinheiro que veio para a saúde? Que era justamente eu isolo o povo, seguro... Desculpa te interromper. Eu vou te interromper em 30 segundos. Quando começou a pandemia, que declararam a primeira calamidade pública, eu sou advogado, sou criminalista. Primeira coisa que eu falei no púlpito da minha igreja, eu falei, prestem atenção no dia e na hora. Vai ser a farra do boi. Estão suspensas as licitações, pode comprar de quem quiser, no preço que quiser. Os amigos do rei vão lavar a égua, vão abrir uma empresinha ali, pegar um CNPJ velho, vender tudo superfaturado. Eu profetizei. Desde o início eu falei. Eu não sou profetizador, não. Pastor, para quem está vindo de mensalinho, mensalão e petrolão, nós esperávamos o quê? Nós, daí já era coisa. Agora, o que acontece? Não fizeram o dever de casa nem antes e nem depois. E daí me preocupa, porque os números, eles serão alarmantes, sim. Pode ficar tranquilo que eu não vou aqui esconder os números para vocês. Quando vocês olham aí 234 confirmados em Pindamonhangaba, dá uma olhadinha lá embaixo, já tem 123 lá embaixo suspeitos só esperando chegar o exame para subir lá para cima. Então, se perdeu o controle do isolamento, se perdeu o controle do distanciamento, e nós teremos ainda surpresa pela frente. Só para vocês terem uma ideia, chegou aqui para mim pelo R7 Notícia, mais de 10 milhões podem ter contraído o coronavírus no Brasil. Estudo da Federal de Pelotas aponta que o total de infectados pelo vírus seria até 7 vezes maiores. Ou seja, nós teremos surpresa com os números. Mas não é só isso. Se fosse só isso, vamos então fazer lockdown, vamos ficar dentro de casa, abaixar aí a gente ia para frente. Não dá nem para fazer lockdown mais. Por quê? O governo federal já fez a parte dele. Governo federal, nós vamos terminar com déficit esse ano de 800 bilhões de reais. Aí, para quem quiser, é só googar aí, o déficit vai ser de 800 bilhões. Ou seja, o governo já injetou dinheiro. Se for derrubado pelos governadores e prefeitos. Se foi gasto, e aí me desculpe quem tiver aí na vereança, me desculpe quem tiver aí nessa Assembleia Legislativa. Os governadores têm os seus fiscais, que são os deputados estaduais, e os prefeitos têm os seus vereadores, que são os fiscais. Ninguém fez a parte de ninguém. O problema é que quando começa a calamidade pública, ele faz e pronto. Mas ninguém teve controle de nada. Por quê? Porque é o seguinte... Quando você faz sem licitação, é preciso todos os órgãos que são fiscalizadores acender a lanterna. Porque eu debato isso, pastor, e o senhor é jurista, eu sou apenas alguém que gosta desse debate. Mas, pastor, por que agora, que estourou, que gastou, que não tem como recuperar, não tem como recuperar, nós vamos sobrecarregar o Ministério Público. Esse que é o debate. E foi tão vergonhoso, eu me sinto envergonhado. Vou dar um exemplo do Rio de Janeiro. Um menino de 19 anos de idade montou um CNPJ, porque qualquer um entra no site da Receita Federal e monta o CNPJ. Vai até a prefeitura, até o governo do estado do Rio de Janeiro, oferece uma coisa que não tem no mercado. Naquela época não tinha ventilador no mercado, respirador no mercado, tem que buscar lá fora.
Um garoto de 19 anos oferece isso. Deposita uma parte na conta do menino, vão procurar o menino está morando lá nos Estados Unidos, levou 5 milhões de reais embora para os Estados Unidos e não vai entregar nada. E, olha, se contar isso para nós daqui a 10 anos, nós vamos dar risada de nós mesmos, porque fizeram piada conosco. Então, o isolamento social, ele teve esta função no primeiro momento, tira a população de circulação, para que pudesse, então, fazer os cuidados devidos com os hospitais de campanha, UPI, compra de EPI, essas coisas, e depois, então, pudesse fazer o distanciamento social. No fim, nem isolamento, nem distanciamento, e está aumentando o número de infectados. Eu espero que não seja verdade o estudo de uma faculdade, mas nesse exato momento a gente não sabe em quem crer. Em Pinda, nós temos hoje mais de 200 pessoas dentro de casa, suspeito e confirmado. O número de óbito está aumentando no interior de São Paulo, graças a Deus diminuindo dentro da capital, mas ainda eu continuo dizendo, se nós não formos cautelosos nas nossas ações daqui para frente, nada vai mudar. Pastor, pintar calçada, jogar tinta no asfalto, colocar placa de rua, não é o nosso problema. Nós estamos acostumados a andar em rua sem asfalto, mas não dá mais para a gente aguentar saúde pública com deficiência, não dá mais para aguentar a educação pública com deficiência, que é um outro problema que nós vamos ter a partir de setembro. Espere aí, não precisa profetizar, mas a partir de setembro nós vamos ter outro problema e não dá para fechar os olhos para a segurança pública. Olha, eu tenho visto a Polícia Federal, ela fez um trabalho excelente nessa pandemia, que ela segurou muito aprendimento, mas não dá para a gente fechar os olhos para essas três coisas. Nós ainda não aprendemos a ser preventivo. A gente só sai atrás para consertar. Então, esse tipo de coisa... Né? Esse tipo de coisa, para a cidade de Pinda, uma cidade bonita, uma cidade próspera, uma cidade que eu amo de paixão, é a minha casa, fiz daqui o meu berço, sou estranho no ninho, mas eu fiz aqui o meu berço. Eu tenho filhos aqui, eu tô aí perto de ter uma neta aqui, então é uma cidade que fez eu crescer. Se eu sou alguma coisa, é a cidade de Pinda. Agora, não dá mais para Pinda ser tratado do jeito que veio sendo tratado nos últimos tempos. Recapeamento precisa ser feito. Cortar mato precisa ser feito. Trocar lâmpada precisa ser feito. Fazer pracinha precisa ser feito. Mas só na época de campanha? Mas só não pode. E é justamente isso, pastor. É justamente isso, porque a gente vai pelo que a gente vê e não por aquilo que a gente pesquisa. Por isso que há uma grande dificuldade quando parece alguém pensante, aí vai dizer assim, tá do contra. Ninguém tá do contra. As coisas boas a gente aponta. E as coisas ruins a gente precisa eliminar. Não tem ninguém do contra aqui. Exato. Se tivesse alguém do contra, se tem uma coisa que nenhum governante, nenhum prefeito, nenhum vereador pode reclamar de mim e do Ministério de Taubaté, é o zelo que a gente tem pelas escrituras. Orar para os seus governantes. A gente faz isso. Exatamente. Vou até aproveitar esse gancho seu. E o senhor falou uma coisa, eu estou aqui em Pinda desde 1981. Eu cheguei aqui em Pinda com 6 anos de idade, quando meu pai veio pastorear. E eu fui criado aqui. Depois eu me formei. Infelizmente, eu saí de Pinda para trabalhar. Porque na minha profissão como advogado, o mercado saturado. Pindamonhangaba, infelizmente, é uma cidade que está na promessa de crescimento, mas nunca cresce. São José era menor que Pinda, hoje é maior.
Taubaté, historicamente, era menor que Pinda. Hoje é maior, essa é a verdade. Pindamonhangaba, aí eu vou jogar, infelizmente não dá pra gente continuar muito, né, que já tá ficando tarde, mas eu vou aproveitar esse gancho que o senhor colocou aí. Eu não sou nascido em Pinda, mas cheguei aqui com 6 anos de idade. Me considero pindense, porque meu sotaque, meu jeito de ser, eu sou um caipira legítimo, com muito orgulho. E o fato que me deixa amargurado é que Pindamonhangaba, pastor Salatiel, é uma cidade que é uma eterna promessa e vive subaproveitada. Por quê? Ó, vamos pensar na posição geográfica de Pindamonhangaba. Nós estamos a 146 quilômetros da capital paulista. 146 quilômetros, você está na capital, você está em São Paulo. Nós estamos a 100 quilômetros da fronteira com o Rio de Janeiro. Nós estamos a 50 quilômetros da fronteira com Minas Gerais. Nós estamos numa posição estratégica. E o nosso parque industrial é subaproveitado. Nós não crescemos, nós não vamos adiante. Infelizmente, ainda os pensamentos são tacanhos, são pequenos. Aqui ninguém... Eu lembrei, sabe por que agora, Samuel? Lembrei, sabe por que agora? De uma perda por causa da ausência de uma política mais pujante e não bairrista. Mas eu me lembro de uma perda que nós tivemos quando foi para vir aí na região de Moreira César, naquele campado que liga Moreira a Roseira, o aeroporto, meu ferroviário, foi parar lá do outro lado, no Rio Grande do Norte, justamente por não ter políticos pujantes. E aí eu falo o seguinte... Eu estou vendo algumas pessoas sem expressão de nada em Pindamonhangaba, trazendo mais verbas públicas de deputados estaduais e federais do que os próprios políticos. Por quê? Porque precisa se mudar a cabeça de pensar, sabe? Eu volto a repetir no recapeamento de rua. Ele é importante. Mas se você não tem ônibus para andar em cima do asfalto, por que você está fazendo asfalto? Não tem lógica. O problema é o seguinte, pastor Salatiel. Falta senso de prioridade. Eu sou da opinião, pastor, que aqui em Pinda, isso não é só do atual, não. A gente já vem vendo isso daí e há anos. Eu sou da opinião que em Pinda vai ter que ter eleição todo ano. Porque daí todo ano a gente vê... Porque o discursinho é o mesmo. Eles acham que a gente não conhece sobre responsabilidade fiscal. Os discursinhos sempre é o mesmo. Não porque o prefeito anterior deixou a casa bagunçada, deixou a casa endividada. Meu filho, Ministério Público nesse cara, ele não vai sair na próxima eleição e ele não vai sair nem na outra. Aí acha que a gente vai comprar essa conversa. Vai retendo recursos, vai segurando os recursos. Aí quando vai chegando assim 1 ano e meio assim para a eleição, aí começa a passar as obras. Eu não esqueci. É a política mais velha e forte do mundo. Eu não esqueci que eu fiz a consulta dia 15 de maio de 2018. Foi feito um pedido de colonoscopia e só saiu para mim em dezembro de 2019. Mais de 1 ano. Eu não esqueci. O bom da pandemia, sabe o que é o bom da pandemia? Que nos ensinaram agora o caminho do Ministério Público. Qualquer um que chegar depois da pandemia na porta do Santa Casa, do pronto-socorro, não tem médico, não tem coisa, estou indo lá no promotor que ele vai resolver esse problema para nós, porque na pandemia eles resolveram. Você está entendendo, pessoal? Então, tem que mudar a forma de se votar. Não adianta ter asfalto se não tem ônibus. Verdade. Não adianta ter viatura se não tem policial. Não adianta ter escola se não tem professor. E se tiver professor, tem que ter material didático. A prova está aí. Agora que estão soltando material escolar. Por quê? Verdade. Falta de planejamento. Então, vai se atrasando o processo. Nós já éramos para estar muito além. Você vai aqui para Goiânia,
para o estado de Goiás, cidade menor do que a nossa avançou. Você vai para o estado do Mato Grosso, cidade menor do que a nossa avançou. Porque não tem como ir pra frente, sabe por quê? O pensamento é retrógrado, o pensamento é pequeno, é aquela coisa, eu vou fazer o suficiente para me reeleger, Pindamonhangaba precisa de uma revolução. Eu fico pensando aqui, ó, sabe o que eu penso muito nisso? Nós somos hoje 36% de evangélicos, aproximadamente, na cidade de Pindamonhangaba. O povo evangélico sozinho elege um prefeito, só para você ter uma ideia. O povo evangélico, sozinho, ele elege um prefeito. Mas o que me preocupa? Por que eu comecei essa série de lives? Eu não vou fazer só com evangélicos, não. Eu vou chamar pessoas de outras religiões, vai vir surpresa por aí. Tem gente que vai se assustar, mas eu vou colocar gente dos diversos espectros aqui na live para conversar comigo. Comecei a quebrar o paradigma de que a gente é bairrista. Exatamente. Vou colocar gente aqui de todas as religiões, de vários aspectos da sociedade. Tem gente que vai até se assustar comigo, se escandalizar. Não tem problema. Eu quero bem da nossa cidade. Mas o fato é o seguinte, infelizmente, nós caímos num ciclo vicioso. Os caras vêm com aquela velha política, aquele velho papinho, quando vai se aproximando da eleição, estoura de fazer obra, estoura de maquiar a cidade. Tem um colega meu que brinca, que fala que é batom preto, né? Que é o asfalto na cidade aí. E esses dias o vereador Ronaldo Pipas colocou o asfalto da cidade, o asfalto todo soltando. O asfalto todo saindo, não houve preparação, fizeram asfalto em cima de asfalto. Isso é uma ignorância. Isso é uma pessoa que vai ser processada por improbidade. Já terminaram de recapear o que eles recapearam. Já terminaram, já. Não dá certo. O asfalto tem uma técnica de engenharia. Você tem que preparar o solo, quebrar o asfalto anterior, fazer ranhura, preparar o solo para colocar asfalto novo, senão ele não dá aderência. Ele não funciona, ele vai quebrar muito rapidamente. Infelizmente, o barato sai caro. E infelizmente, vamos terminar, pastor, já é 1 hora de live, senão o pessoal cansa com a gente aqui. Mas eu acho que a gente conseguiu. Meu pai sempre fala, né, que segundo a pedagogia, é ensinar a engravidar as mentes, né? Então, o objetivo da nossa live aqui é engravidar as mentes, é fazer as pessoas pensarem, né? Muita gente interagindo conosco aqui, muita gente falando. Eu gostaria, numa próxima live, nós vamos até ver mais os comentários aqui, muita gente participando, muita gente interessada em Pindamonhangaba. O que nós propomos para Pindamonhangaba é competência, e principalmente analisar as demandas. O grande problema que eu tenho visto administrações no município de Pindamonhangaba, em outros lugares, que estão distantes da população. Não adianta eu mandar para o cara roupa se o cara está querendo comida. Não adianta eu mandar comida se ele tem comida, ele está querendo roupa porque ele está com frio. Não adianta eu mandar para o cara aquilo que ele não quer ou que ele não precisa. Por isso eu tomei a iniciativa de fazer essas lives. Nós precisamos dar um recado para o próximo prefeito, para quem vai se eleger, de que eles não têm que governar para si, eles não têm que governar pensando na reeleição, eles têm que governar pensando nas necessidades das pessoas. Eles precisam estar afinados com os líderes sociais, com os pastores, com os líderes de bairro, com as pessoas que sabem. Ô, Dair, estão dizendo aqui, pastor Salatiel, pode continuar. Eu estou com dó de ficar tarde, né? Pastor Sebastião Lima, esse debate vai longe, hein? Pergunto, pastor Samuel é candidato? Não sou candidato, não. Também não sou candidato, não. Eu também não sou candidato, não. Eu estou aqui de forma independente, não eu estou defendendo nenhum e nem o outro. Exatamente. Pelo que precisamos mudar a forma de se pensar. Não estou contra. Eu acho que escolar, pastor Salatiel, não chegou parece que há pouco tempo, agora já está na metade do ano, já até veio pandemia, e material escolar chega em setembro. Uniforme chega em setembro. Quer dizer, está tudo errado, cara. Então, mas nós precisamos concentrar, pastor, de que a mudança se faz necessária. E ela é até salutar. Quando se fica uma única pessoa só no poder, é muito perigoso. Então, é bom ter essa alternância. E essa alternância só pode ser feita de forma coerente. Não pode ser, e isso tem que acabar definitivamente. Nós combatemos a corrupção, mas a gente não observa as nossas corrupções pequenas. A gente combate os desvios de milhões e de milhões dos nossos governantes, mas a gente ainda continua vendo as pessoas trocando o seu voto por um caminhão de areia, por uma porta, por uma bicicleta, por um jogo de camisa e outras coisas mais. Olha aí o que aconteceu.
Eu me lembro de uma frase O séria. problema do Brasil é brasileiro, né? Não, eu me lembro de uma frase, né? Construir hospital para quê? Se o mais importante agora é nós trazermos a Copa para o Brasil. E sabe aonde que foi feito os hospitais de campanha? Nos campos de futebol. Então, o brasileiro, eu acredito que, eu não acredito 100%, eu não acredito 80%, mas eu acho que se nós acordarmos 40% da população de Pinda, a gente já muda a ideia. Porque se você prestar atenção, o prefeito passado ganhou com 40% dos votos. O povo evangélico, a gente elege quem a gente quiser. Então, eu acho que não é só os evangélicos, eu acho que todos os segmentos têm que participar dessa luta. Não sou contra o doutor Israel, quero deixar isso bem claro aqui, porque a gente vai escutar aí, os invejosos estão batendo. Não, ninguém está batendo, não. Eu nem o conheço, eu só conheço ele de trombar, nem sei quem é. Até porque ele, quando oportuno, ele está aqui na igreja usando para atender as demandas aqui do bairro. Mas se ele vier com um projeto que supere isso tudo, ele tem coisas que ele precisa explicar primeiro. E aí eu aprendi uma coisa com o ex-ministro da Justiça, eu não sei se você lembra dele, o Nelson Jobim, quando deu o problema do apagão aéreo, ele disse assim, nunca peça perdão, nunca justifique, ou faça ou caia fora. Quando a gente começa a justificar, fica ruim. Um exemplo simples. Vamos levar para plenário para saber se o inquérito que nós estamos fazendo, ele é legal. Nossa, Deus. Sabe? Então, quando você tem que provar que a sua legalidade é legal, meu filho, ficou ruim. Pastor Francisco Júnior escreveu aqui, somente educando o povo é que teremos condições de mudar na sua sociedade. Caso contrário, continuará a velha política de pão e circo. Infelizmente, ainda é assim. Eu quero até aproveitar esse gancho, pastor Salatiel, e dizer o seguinte. O senhor está há quantos anos aí, décadas, na Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, na Araretama. A Assembleia de Deus Antioquia foi fundada em 2013 em Osasco. Estamos aqui desde 2008 em Pinda. Eu tive o privilégio de ser o fundador da igreja. Meu pai estava nos Estados Unidos da América e eu fui fundador da igreja no Brasil. Hoje eu presido a igreja. Já fui da Assembleia de Deus do Belém por muitos anos, criado na Assembleia de Deus do Belém. A pergunta que eu faço é o seguinte: quantas vezes o senhor foi procurado pela atual administração ou por administrações anteriores, para saberem do senhor qual é a demanda do Araretama, o que está precisando no Araretama? Quantas vezes chegou uma cesta básica para o senhor, uma ajuda do poder público municipal? Eu queria ouvir isso do senhor, porque eu estou aqui esse tempo todo. Nós nunca recebemos uma ajuda, nunca recebemos uma visita, nunca falaram assim, olha, o que vocês estão precisando? Vocês que estão distribuindo cesta básica, vocês que estão pagando conta de água e de luz, vocês que estão dando ajuda à população, o que vocês querem? O que vocês precisam? Eu nunca recebi uma agulha de ajuda do poder público municipal. E eu também pago imposto. Os crentes da minha igreja pagam imposto. Eu quero saber do senhor. O senhor recebeu alguma ajuda? O senhor foi procurado? Eu vou dizer duas coisas para você, e as duas serão surpresa. Não estou reivindicando nada disso que eu vou falar. Tá? Eu tive o privilégio aqui em Pindamonhangaba somente na gestão do João Ribeiro. Mas também não estou apoiando ele, porque já estou sabendo que ele está vindo aí, no segmento aí, né? Eu quero deixar bem claro essas coisas, que eu estou bem neutro mesmo, né? E é muito bom você ser independente, rapaz. Eu dou risada. É muito bom. Mas o João Ribeiro, ele tinha um respeito, um carinho pelo Ministério de Taubaté aqui em Pindamonhangaba. E o João Ribeiro sempre surpreendeu eu, pastor Samuel, nos domingos depois do culto. Ele vinha do nada tomar um café comigo. Rapaz. E algumas coisas nós conseguimos aqui com o João Ribeiro. E uma delas foi a praça que tem aqui no bairro, foi com o João Ribeiro.
E também nós conseguimos êxito, eu tenho que dar a mão à palmatória ao Alexandre, porque o Alexandre foi um guerreiro para colocar Alexandre Faria? Alexandre Faria, para colocar o nome de uma praça, que foi uma guerra, mas o Alexandre conseguiu. Então, mas foram só esses que me procuraram nesse meio tempo. O senhor é bem-aventurado. Eu nunca fui procurado por um prefeito. Não, eu não fui auxiliado em nada. Desde a parte do PTU. Mas, veja bem, eu tenho que... Você fez a pergunta, eu estou dizendo que eu estou falando de benefício. Agora, participação de culto, eu sei que está vindo aí também, não estou declarando voto, por favor, ele nem pedindo voto, mas o Vitão, sempre que podia, estava em nossos cultos. Isso aí já era a marca registrada de Vitão. Mas assim, de dizer assim, tem um projeto, quero abraçar um projeto com você, quero estar com você, quero apoiar com você, foi só mesmo o João Ribeiro com essa praça e o Alexandre. Agora, você disse que está aqui desde 1981. 1981. Então, eu pastoreio aqui na cidade há 20 anos, porque tem dois anos lá, fiquei 2 anos como copastor no Jardim Loína, e agora 16 aqui. Então, eu estou aqui há 22 anos pastoreando, e eu estou há 25 anos morando na cidade. Eu já vi, e agora não adianta colocar na lista aí que eu não aceito, e eu não estou pedindo isso. Eu já vi gente com 4 anos na cidade sendo chamado pelos vereadores para ser homenageado como cidadão pindense. Eu falo, mas meu Deus, um líder religioso trabalhando aqui. A gente precisa ser assim, o quê? A gente precisa... Então, são coisas que a gente vai vendo, esse distanciamento do poder político da cidade com os evangélicos. Bem distanciado. Mas a gente vai relevar. O evangélico está em segundo plano. Eu não quero aqui falar de religião nenhuma, mas tem religião que recebe subsídio, tem denominação que recebe ajuda, recebe subsídio, e nós evangélicos ficando sozinhos. Eu não quero ser mais que ninguém, pastor, mas também não quero ser menos. Eu não quero ser mais, mas também não quero ser menos. Se precisar, essas mãos que estão aqui, eu já não tenho força por causa... eu me adoeci muito nos últimos anos, então eu não tenho muita força física, mas se essas mãos que precisar, ela pinta a parede. Mas eu já vi prefeitura pintando parede e outros segmentos. Eu já bati laje em igreja quantas vezes na minha vida. Sabe? Então é o seguinte, o que se precisa mesmo é fazer o que o pastor Francisco Júnior está fazendo na cidade de Taubaté. A maior quantidade possível, educando acerca disso. E nós vamos fazer a nossa parte aqui, nós vamos mostrar o que a gente precisa. A gente precisa de uma saúde para que nós não tenhamos mais essas dificuldades que vai ser recorrente, sabe? Eu fico preocupado, pastor Samuel, é um pensamento meu, por favor, registre aí, Facebook, que é um pensamento meu, por favor. Eu ainda não fui aprovada a lei do fake news, então eu ainda posso pensar ainda, né? Mas... se quiser infectar os homens, é só infectar 10 e colocar no meio da população. Então, nós vamos ter que ter um trabalho voltado para a saúde. Mas não é a saúde ambulatorial que você chega ali com dor de cabeça e vou atender a pessoa. Não, nós vamos ter que voltar para uma saúde preventiva. E a pergunta é, o quanto os políticos estão dispostos a isso para a nossa região? E nós precisamos de uma saúde, por causa do começo da live. Nós estamos entre a capital do estado de São Paulo e a capital do Rio de Janeiro. Nós estamos ladeados de 3 cidades fortíssimas no turismo. Ubatuba, Campos do Jordão e Aparecida do Norte. Então, nós precisamos de estrutura de saúde. Precisamos de estrutura de segurança pública que não se discute. Eu comecei a discutir isso com o deputado estadual Gil Lancaster, que perdeu a eleição, mas então perdi o contato com ele discutir isso aí. Mas não se discute. Você já foi para Taubaté aqui por dentro? É lógico que você vai por aqui, né? Então, meu filho, isso aqui
tem 8 presídios daqui até chegar em Taubaté. Pindamonhangaba é dormitório dessas famílias. E eu acho bom para eles ficarem perto dos seus. Não estou contra isso, por favor. Mas é preciso fazer alguma coisa mais ostensiva em relação à nossa região. Agora, veja bem, nós temos essa quantidade de presídios em nossa volta. Eu fico orando ao Senhor, porque eu sou o primeiro da lista aqui. Eu fico orando, Senhor, se der uma rebelião nisso daqui, o efetivo da Polícia Militar de Pindamonhangaba não é o suficiente para essa demanda. O efetivo da Polícia Militar de Taubaté... Tivemos isso no começo da pandemia, né? Saiu uma galera aí, até hoje não recuperaram muito. Não, e ó, isso daí vai ser serviço para vocês, sabe? Daí vai ser um serviço redobrado. Taubaté não tem efetivo na Polícia Militar, Tremembé não tem efetivo. Então, a rebelião ali estoura aqui em Pinda. Você está entendendo? Qualquer doença que propaga nessas cidades, como dengue e outras coisas, estoura na nossa cidade, que nós ficamos no meio. Então, se não tiver um equilíbrio de segurança pública, de saúde, e aí o que o pastor falou sobre educação, nós não vamos a canto nenhum. Eu volto a repetir, recapear é muito bom, mas vai precisar de colocar ônibus para andar nesse asfalto. Trocar uma lâmpada vai ser muito bom. Cortar o mato é obrigação. Não adianta pegar, fazer live, iluminou, asfaltou. Não, pandemia vai acabar, não vai ser para sempre, e nós vamos voltar... Não adianta fazer isso e vetar uma lei que quer transparência para o município. Não adianta fazer isso. Aí, na hora de fazer uma lei, eu assisti hoje na Câmara o vereador Rafael Goff falando, e bravejando contra isso com toda a razão. Na hora de fazer uma lei que quer transparência, a gente não quer que o amigo do amigo passe na nossa frente, nós queremos ser iguais, nós queremos direitos iguais. Aí a prefeitura não se interessa. Pastor Salatiel, nós vamos terminando por aqui, já 1h21 de live. Por mim, a gente ia até meia-noite, que eu gosto de conversar. Mas o pessoal não aguenta. Já teve um monte de gente que saiu aqui, não aguentou ficar com a gente até o final. Da próxima vez, viu, pastor? Sim. Da próxima vez a gente vai fazer um sorteio de uma torta de frango para quem ficar até o final. Até o final. Essa é a história, né? O pastor estava pregando e foi saindo um por um da igreja. O pessoal foi saindo da igreja, Aí ficou um irmão só, ficou um crente só. Aí ele falou assim, puxa, irmão, parabéns, viu? Só o senhor ficou até o final, gostou da minha mensagem. Ele falou, não, pastor, é que eu sou porteiro, né? Então, como eu não quero ficar só com o porteiro do Facebook aqui, a gente vai terminando. Eu quero aproveitar e agradecer o senhor pelo carinho. É muito bom conversar com pessoas esclarecidas, pessoas que têm vivência, pessoas que têm experiência, que têm amor por Pindamonhangaba. Eu até coloquei minha canequinha aqui, ó. I love Pindamonhangaba. Deixa eu ver. Eu amo Pindamonhangaba, estamos fazendo isso por Pinda. Eu sou um homem que gosta de pensar, eu gosto do contraditório, eu gosto que as pessoas pensem diferente de mim, eu gosto de ser desafiado. E é muito bom a gente trocar essa ideia, conversar. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram abençoadas pelo conhecimento e por ter esperança, né? Pastor Sebastião Lima está dizendo aqui, ó, meus irmãos, eu ajudei a construir a igreja de Belém, desde o alicerce até o acabamento. Nós demolimos a igreja velha, então vários prefeitos ajudaram com pedra, areia, asfalto, etc. Só depois que o MP proibiu, aí não pôde mais. Tinha uma época que a prefeitura ajudava a igreja. Não, mas veja bem, sabe o que eu digo para as pessoas? Eu digo para as pessoas, seja comum. Se um vereador quer abençoar a igreja, um prefeito quer abençoar a igreja, seja uma pessoa comum. Assista os nossos cultos no domingo à noite. Quando passar a salva, põe uma oferta lá que a gente recebe com alegria. O que a gente não pode é essa inversão de valores. Eu te dou isso, mas eu quero o voto. Olha aqui. Deus não aceita. Pernambuco, a igreja evangélica em Pernambuco está sofrendo nos grandes centros por causa do voto de Cabresto. Agora não tem força para bater na mesa e dizer, ó, nós não concordamos. Por que eu e você somos independentes? Porque o nosso voto está acima dos nossos interesses. Verdade. Mas Deus nos guarde, Deus nos ajude, Samuel, vai nessa tua força,
os companheiros que virão após, que sejam bem-sucedidos, esclarecedores. Eu estou aqui para abençoar a cidade de Pindamonhangaba. Eu digo que eu, pastor Salatiel, eu não sou pastor da Assembleia de Deus de Taubaté, em Pindamonhangaba. Eu sou pastor do Reino de Deus na cidade de Pindamonhangaba. Eu digo também que eu não estou competindo com ninguém nessa cidade e a minha comunidade não tem obrigação de ser a maior comunidade na cidade. Ela só está aqui para servir o reino e somar junto com vocês. Deus abençoe pelo carinho, um abraço e assim que pudermos, aquela fogaça, tá? Deixa Deus te usar. A Silsa está te mandando um beijo aqui. Silsa é sua fã, gosta muito do senhor, minha esposa. E um beijão. Odair, um beijo para Odair. Muita gente aqui, viu? Desculpa se eu não citei todos. É porque a gente fica concentrado na conversa. Às vezes os comentários passam muito rápido, a gente se perde. Mas quero agradecer aos irmãos pelo carinho, aos amigos. Quem é evangélico, quem não é evangélico. O nosso objetivo aqui é discutir Pindamonhangaba para o bem. Discutir ideias. Então, pastor, eu que agradeço o senhor ter vindo aqui. Eu estou te devendo um jantar aqui em casa. Vou fazer um jantar top para o senhor vir aqui com a esposa, com todos aí. Silsa mal criado, tá falando besteira aqui. Mas brincadeiras à parte, vai ser uma benção e aquela fogata. Ela, se ela não entrar na conversa, não é ela, né? Não é ela, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Ela tem que filha da Edna! Filha da Edna, rapaz! Olha o só Jesus. Eu me lembro, uma vez eu fui pregar na irmã Edna, pela primeira vez eu me assustei. Ela falou assim, você vai falar o que Jesus mandar e não fica com medo não, viu? Não fica com medo não. Eu me assustei com ela. Depois eu aprendi a mais. Glória a Deus. Deus abençoe, meus amados. Obrigado, Salatiel. Beijão no coração. Obrigado mesmo. Muito feliz por poder falar contigo. Vai ser difícil agora arranjar gente no seu nível, mas Deus vai dar graça. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. O que vem depois de mim é melhor. Valeu, gente. Obrigado a todos. Deus abençoe. Vou tomar a liberdade de finalizar com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus, seu Filho amado, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. E quem crê, diga amém. Beijão para todos. Amo vocês. Obrigado, pastorzão. E o lema? Vitória, poder e glória. Fechou? Deus abençoe.